nesta noite. Cada um os louvor Gerson Rufino, que o irmão cantou ali também. Cada um que louvou, que Deus venha capacitando vocês mais na adoração, que Deus venha protegendo vocês, tá? Nesta noite. E vamos adorar o Senhor, né, gente? Porque somente Deus por nós, né? Porque nós sem Deus, nós não somos nada, né? Eu trouxe uma palavra hoje aqui para nós, nesta noite, para nós vamos refletir nesta palavra. Os irmãos podem se assentar, a igreja pode se assentar. Dá lá para ele colocar. Está em Lucas 15, versículo 11 ao 32. Eu vou ler ela aqui, depois a gente vai pausando. E disse um homem, tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longa, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Glória a Deus. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou apacentar porcos. E desejava-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Levantais-me, ireis ter com meu pai. E disse-lhe: ó Pai, pequei contra o céu e pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho meu. Já não sou digno de ser chamado filho como os dos teus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus jornaleiros. E levantou-se e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. Oh, glória a Deus. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe aos seus servos: Trazeis depressa a melhor roupa, e vestir e o ponha um anel nas mãos e a precata nos pés. E trazeis o bezerro cevado e matá-lo. Então começou a se alegrar-nos. Glória a Deus, aleluia. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começou a alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e dança. E chamando um dos servos, perguntou:
Perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Glória a Deus, aleluia. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Glória a Deus. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos nós e folgamos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Esse versículo, irmão, ele fala bastante conosco. Esse versículo é uma história linda que a vida nos propõe no nosso dia a dia. É um versículo que eu estava em casa, eu resolvi, estava lendo a Bíblia, eu me deparei com ele e ele mexeu comigo, eu resolvi estudar ele um pouco. Peço para vocês, meus irmãos. Esse versículo aqui, essa história aqui, é a história do menino pródigo, né? Um menino que tinha tudo na vida, mas ele viu os bens dos pais, que já era dele, era só 2 irmãos, a fazenda, então se dividia em 2, era deles, não tinha com quem se preocupar na sua herança, não tinha mais com quem se preocupar naquela fazenda, porque tudo que ali estava era deles, dependia apenas só do pai deles, se for para aqueles se tornar deles. Irmão, nas nossas vidas nós passamos mais ou menos por um exemplo quase igual esse aqui, mas esse menino aqui, como ele viu a fazenda do pai dele, ele não viu aquela fazenda com olho espiritual, ele viu aquela fazenda com olho carnal. Um olho carnal, ele pensou já logo pegar a tua parte e viver a sua vida bem distante dali, que aquilo que o pai dele tinha para ele ali não era a vida digna de honra dele. O negócio dele era pegar os bens e gastar com farra, cachaça, com tudo na vida. Hoje nós se encontramos, os nossos jovens, ou mesmo nós adultos, somos muitas vezes desviados, às vezes nós temos as coisas, nós pensamos que na nossa vida isso nunca vai acabar. Nós que não somos da igreja, meus irmãos, eu creio para vocês que nós enxergamos o ser humano que não está na presença do Senhor, e quem está enxerga o mundo de 2 cores. A pessoa que está fora da presença do Senhor, ele enxerga a claridade do mundo. Aí ele não fala assim: eu não vou ser crente, porque crente passa uma luta, crente passa umas dificuldades, mas não é, irmão, que crente consegue ver a luz que o dia tem. A luz que o dia tem, não consegue ver só a claridade daquelas pessoas que não estão na santidade de Deus, lê no mundo. O crente, ele vê a luz, ele busca a santidade, ele não busca andar errado. Por isso que vem as lutas, vem a provação na nossa vida, porque no nosso dia a dia é assim. Aquele que anda na presença de Deus, o inimigo fica furioso, ele lança sobre nós todas as horas seta inflamável do inimigo para ver se nós vamos blasfemar contra Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele desperdiçou tudo os seus bens, vivendo absolutamente nada. Neste era relatado que, após ter desperdiçado todas as suas heranças, o filho pródigo enfrentava dificuldade e começou a passar necessidade. Ali ele já não tinha mais, ele já tinha acabado com tudo. O que aconteceu? Os amigos foram embora. Acabou a herança, acabou a mamata, os amigos abandonaram. Ele se deparou, ficou sozinho.
Quantas vezes na nossa vida, irmão, nós temos as coisas, nós buscamos a nossa santidade. Quando nós temos amigos, nós temos os melhores companheiros para pescar, para beber, para andar, para fazer qualquer coisa. Meu irmão, seu verdadeiro amigo é aquele que te pega na lama, é aquele que te pega lá embaixo. E o único que vai te socorrer nessa situação só é Deus. Porque os irmãos carnal que se diz seu amigo, só é seu amigo quando você tem. Hora que você acabar, você vai ver esse verdadeiro amigo, a não ser seu pai e sua mãe na sua casa. Porque o resto se afasta de você, porque você já não tem mais nada para servir a eles, que satisfaça a vontade da sua carne. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, nós temos que ter bastante calma, bastante cautela, porque nós temos que buscar a Deus sempre, porque sem Deus nós não somos nada. Oh, glória a Deus. Aquele estava, aquela condição de miséria e desespero em que ele se encontrava, demonstrava o momento em que ele reconheceu a sua própria condições e decidiu voltar para a casa dos pais. Oh, glória a Deus. Irmão, nesses versículos fala que quando ele decidiu, assim veio assim, que voltou, assim ele voltou, pensou, voltou para a casa dos pais. Ali na casa dos pais, quando ele estava ali, que ele via a fazenda, que ele via os bens, ele não pensou que lá na frente ele iria passar necessidade. Ele buscou a fantasia, ele buscou o prazer da carne, ele não buscou o que ele poderia ter buscado, mas ele pegou e saiu. Padeceu, passou tudo o que passou, ainda bem que ele veio assim. Irmão, na nossa vida, nós temos nossos filhos, nós temos nossos irmãos, nossos primos. Às vezes, muitos conseguem voltar para o caminho que foi. Muitos irmãos se perdem e nunca mais voltam para o caminho que foi. Porque a perdição, meu irmão, do mundo é um caminho sem fim. Quanto mais você anda, mais você se aprofunda. Quanto mais você nada, mais você se molha. Irmão, se você não ter na tua vida uma santidade, uma luz para você buscar para a sua vida, se você não tiver uma estrutura emocional, você vai padecer, meu irmão, porque se você for pelos conselhos de certas pessoas, você vai entrar em contradição, você vai se perder no caminho. E quando você estiver bem afundado, que você já não for mais a luz para aquela pessoa que te mostrou, ele vai afastar de você, porque você entrou na escuridão de uma vez e nunca mais você vai retornar. Esse menino, ainda bem que ele teve a coragem e acordou para a vida e voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Mas ele via o mundo com o olho carnal, ele não via a casa dos seus pais com o olho espiritual, porque tudo aquilo já era dele. Mas a necessidade das suas farras era muito, que ele já lançou o pai já pedindo a tua parte, da tua herança, porque ele achava que ele ia poder multiplicar, ia poder viver na santidade das bebedeiras deles, dos álcool deles, dos amigos, que aquilo nunca ia acabar. Mas, irmão, tudo que vem fácil, vai fácil. Não se iluda com aquilo que vem fácil, porque aquilo que não custou o seu suor, não custou a tua luta, não custou os seus jejum, não custou o seu joelho na manhã, ou que seja da tua batalha, do seu suor, do sol que te ardeu, do calo, da botina que machucou seu pé. Irmão, tudo que vem fácil, vai fácil. Ele estava disposto. Ele estava disposto a confessar. Glória a Deus, aleluia. Ele reconheceu seus erros. Ele estava disposto a confessar seus pecados diante de seu Pai. Ele estava disposto a se tornar um trabalhador contratado pelo próprio Pai, em vez de usufruir dos privilégio de filho. Olha, irmão, que situação, né?
Você vê como que a vida é, né? Para quando ele pediu os bens, ele tinha tudo. Ele jamais pensou em saciar sua própria fome com as bolotas dos porcos. Ele jamais pensou que quando ele saiu uma coisa, mas quando ele voltou outra criatura. Ele voltou humilde e simples, porque ele não aguentava mais a fome na sua vida. Ele desejava trabalhar com seu pai, ser um dos seus jornaleiros. Por que ele queria ser um dos seus jornaleiros? Porque o jornaleiro ali jamais ia passar fome, porque ele tinha abundância de pão. Na situação que ele se encontrava, enquanto o jornaleiro tinha abundância de pão, ele se lamentava em fome. Aí ele voltou assim. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Ele reconheceu que pecou contra Deus. Ele reconheceu que pecou contra Deus, contra seu pai, contra seu pai, considerando indigno de ser chamado de filho. Confirmação revela sua humildade e transgressão. Meu Deus, faltou um T. Transgressão. Você vê até onde ele chegou, irmão. Ele perdeu tudo, ele voltou humilde. Mas ainda bem que ele voltou para sua casa, ele voltou para o seu pai, onde ele pôde recomeçar a sua vida, da onde ele não deveria de ter saído. Quantas vezes na nossa vida nós andamos pelos caminhos da vida que achamos que não ia acabar, que era só santidade. Meu irmão, eu falo uma coisa para vocês, eu não cheguei igual esse menino, mas eu passei uma vida, muitos daqui da Nova Coxilha me conheceram, meus irmãos me conhecem. Eu fui um cara que eu sempre trabalhei bastante pelo Pantanal, desmatamento, sempre fui um cara mais ou menos bem de situação e financeira também. Mas me deparei uma época, meu irmão, bebedeira, cachaçaiada demais, foi acabando com a minha vida. Eu tinha terreno, casa aqui na Nova Coxilha, na minha casa, por falta de carro, eu tinha 12 motos. Mas nunca de valor, porque todo final de mês eu tinha abundância. Eu tinha pessoas que trabalhavam comigo nessas fazendas, que nos davam o dia a dia. Meus amigos, meus irmãos, nós desmatávamos pelos outros, nós chegávamos, eu tinha abundância. Muitas vezes algum de vocês passou na rua ali, na casa aqui, Estrada Velha. Eu tinha minha casa ali, do lado da irmã Cida, ela ficava até com raiva, porque eu colocava o som para ela escutar, porque quando ela começava a orar, eu falava a ela que ia escutar um pancadão, só pode. Ela tá me tirando do sério hoje. Carne assada, era segunda-feira, o povo passando para trabalhar, eu chegando da fazenda, carne assada de som, quando era som de casa, que a polícia passava, eu pegava meu carro, chamava minha outra irmã, era Fortaleza, Ribeirão. Mas isso tudo acabou, meu irmão, isso é ilusão da vida. Eu se perdi, mas Deus me achou, Deus me trouxe para a casa dele. Hoje eu posso afirmar para vocês, aqueles que não estão na presença do Senhor, que busquem o Senhor como seu único Salvador, porque Deus é a nossa salvação. Não existe dinheiro, não existe bens materiais que vai nos salvar, tudo fica, nós não vamos levar nada, porque nós viemos para esse mundo sem nada trazer e sem nada nós vamos levar. Não buscamos bens materiais, nós temos que buscar a nossa santidade de Deus, porque é a única que vai colocar nós no reino do céu, é a santidade com Deus, buscamos a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Pai expressa alegria, o Pai expressa alegria e gratidão pela volta do filho que estava perdido. O Pai demonstra o amor incondicional e alegra-se dos pais ao receber seu filho. O Pai estava instruindo seu servo, trazeis roupas e pracatas e um anel e colocar para o filho dele. O pai ficou tão emocionado, tão alegre, porque esse pai teve a oportunidade 2 vezes com seu filho. Porque quando o filho saiu, que pegou e tomou essa vida,
Nós que somos pai, quando os nossos filhos tomam essa vida, nós só pensamos muitas vezes que nós não vamos fazer nossos filhos, porque nossos filhos, quando eles se pegam, que saem, que eles vão para essa vida, eles não querem mais ouvir conselho do pai. Eles às vezes até não falam nada, mas ficam ali e saem e vão fazer, gente. Gente, isso é tão doído para nós que somos pai, porque quando temos nossos filhos que vai e sai pelo mundo afora, nós não sabemos aonde eles vão, nós não sabemos o que eles estão fazendo. Igual esse menino, esse pai teve a oportunidade que o filho dele estava morto quando ele saiu da presença do pai. Ele já se condenava esse filho morto, e ele voltou, teve que passar por tudo isso para ele voltar, porque senão ele não ia voltar. Mas Deus é justo na vida daquele, porque quando Deus quer, Deus faz acontecer a obra. Você pode ir para onde você for, mas Deus te busca, Deus te traz. Esse menino, com certeza, ele jamais vai querer sair de novo de perto do seu pai para tomar essa decisão. Nós temos que ter cuidado, que às vezes nas nossas vidas nós também passamos por isso. Nós pegamos estradas ignoráveis e achamos em busca de dinheiro, em busca de fama. Nós também pegamos essas estradas. Nós temos que tomar cuidado, colocar na presença do Senhor, que o Senhor nos guia pelo caminho que for certo, o Senhor vai nos mostrar. Somente Deus. Oh, glória a Deus. Preparar um banquete para celebrar o retorno do filho pródigo. E relatando, indignado entre os filhos mais velhos, o filho mais velho veio o servo e falou: mais velho descobriu que seu irmão, pulei, perdão, irmão, uma puladinha, errar é humano, persistir no erro é burrice. Glória a Deus, aleluia. O pai ordenou que preparasse um banquete para celebrar o retorno do filho pródigo, e ali, relatando-os dignamente entre os filhos mais velhos, e revolta indignou o filho mais velho, descobriu que seu irmão prodígio retornou e foi recebido com uma grande celebração. Esse daqui é o mais velho, ficou revoltado porque o irmão mais novo saiu, já tinha pegado a sua herança, tinha gastado tudo, e quando ele voltou, se retornou, ainda foi recebido com festa pelo pai. Ele se indignou com o pai, mas logo o pai se acalmou, porque tudo que ele tinha era dele, nada do pai, que ele tinha o mesmo direito. A única diferença é que ele permaneceu ao lado do pai, na sua santidade. Irmão, eu espero que essa palavra tenha ajudado vocês em alguma situação. Nós temos que glorificar o nome do Senhor Jesus a cada dia. A cada dia nós temos que buscar mais a Deus e deixar as coisas do mundo, porque nós viemos para o mundo sem nada trazer, nós iremos sem nada levar. Às vezes nós se preocupamos em buscar bens materiais, em buscar a nossa santidade, em buscar algo, muitas riquezas. Temos que contentar com o que temos, mas a vida do ser humano é meio complicada em se falar, porque o ser humano, quando ele tem um carro, ele quer ter 2, ele tem uma moto, ele quer ter a terceira, ele nunca contenta com quem ele tem, porque nada disso que ele vai juntar vai levar com ele. Então, irmão, temos que ter consciência da nossa vida, temos que ter a sinceridade do que vamos fazer, temos que ter a dignidade do que nós buscamos realmente para a nossa vida. Vamos viver o que Deus tem para nós, não o que o mundo tem para nós.
Porque o que o mundo tem para nós satisfaça a vontade da nossa carne, mas o que Deus tem para nós satisfaça a vontade do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, já está se estourando a hora, então eu agradeço a oportunidade, as palmas são para o Senhor.